Olá, estudantes da Rede Municipal de Anápolis, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do SEAD. Esse que é o SEAD Explica e hoje eu falo com os estudantes do 6º ano. Vamos ao título da aula de hoje, que é Quando usar a norma padrão, fale escrita no lugar certo. Então, como eu havia dito numa aula anterior, que se você perdeu, assista esse vídeo anterior, né, que a gente vai falar sobre variação linguística. Hoje eu vou falar sobre um dos conceitos da variação linguística, que é a norma padrão, a linguagem culta, a linguagem formal. Então, o desafio da nossa aula de hoje é: você fala e escreve do mesmo jeito com todo mundo? Então, a gente vai parar para pensar, né, na questão da variação linguística novamente, em que a gente precisa adequar a nossa linguagem à situação que a gente está. E, especificamente, eu te pergunto, quando a gente usa a norma padrão? Quando ela é necessária? Vamos lá? Bom, você falaria com o diretor da escola da mesma forma que conversa com seus amigos no intervalo? Então, nós temos essas duas situações. Temos lá os estudantes conversando no recreio, com seus amigos da sala. E depois você tem que ir lá conversar com o diretor ou com a diretora da escola, falar um assunto mais sério, né? E aí, você vai usar a mesma linguagem? Pensa um pouquinho. Você vai usar a gíria, as mesmas gírias que você usa para falar com seus colegas? Você vai falar com o diretor? Será que ele vai entender essas gírias? Então, pessoal, pensar no contexto ajuda a escolher as palavras certas para cada situação. Então, é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Como que a gente deve pensar na língua, como a gente vai falar, né? Dependendo da situação que nós estamos. Bom, então, o que é a norma padrão? Forma da língua usada em situações formais, reuniões, apresentações, provas e redações, textos oficiais. Eu aqui, dando essa aula para vocês, eu estou utilizando a norma padrão, certo? Por quê? Porque é a forma em que essa linguagem vai atingir todo mundo. É um padrão, ou seja, eu não estou excluindo e incluindo ninguém. Eu quero que a minha linguagem seja clara e objetiva para todo mundo. Então, eu não utilizo de regionalismos, eu não utilizo de gírias, porque essa linguagem é a linguagem em que eu atinjo todos, né? A intenção é essa, né? Então, pessoal, a norma padrão é a variedade da língua que segue as regras gramaticais e ortográficas usadas em contextos formais. Então, é nessa linguagem que a gente tem, nessa forma da língua que a gente tem as regras e que a gente utiliza das regras. Então, por que você aprende concordância verbal? Por que você aprende a colocar a vírgula no lugar certo? Por conta da norma padrão, por conta da forma culta, da linguagem padrão da língua portuguesa. Bom, quando usar? Em redações escolares, em trabalhos acadêmicos, em entrevistas de emprego, em apresentações formais. Evite gírias, abreviações e erros de ortografia. Gente, e aqui eu vou dar um outro exemplo para vocês, né? Hoje em dia a gente usa muito mensagem de texto, certo? Lá do WhatsApp. Bom, eu tenho certeza que você, quando você manda uma mensagem lá no WhatsApp para os seus amigos, você escreve de uma forma, certo? E se você for mandar a mesma mensagem para sua mãe, talvez, ou para sua avó, por exemplo, eles vão entender aquelas abreviações todas? Às vezes, gente, nem eu que sou professora entendo, né? A gente tem que recorrer ao Google. Então, o correto, gente, é a gente adequar a nossa linguagem. Se eu falo com uma pessoa do meu convívio, né, ali mais próxima de mim, eu posso utilizar da abreviação, da gíria, do meme, mas se eu falo com os meus colegas de trabalho, com o meu diretor, eu tenho que falar numa linguagem culta, né? Eu tenho que usar as regras, eu tenho que escrever as palavras completas, certo? Então, isso que é a adequação da norma culta, da norma padrão, tá? Bom, cada
situação pede um nível de cuidado na fala e na escrita. Em contextos formais, siga as regras da norma padrão. É isso que a gente está falando. Bom, a fala e a escrita. Lá na fala, nós temos a fala formal, clareza, boa pronúncia, vocabulário adequado. E a escrita formal, ortografia correta, pontuação e estrutura organizada. Já na fala, cuide do tom das palavras. Na escrita, siga as regras ortográficas e de pontuação. Então, a gente tem essas duas situações, né? Tanto na fala e na escrita. Quando eu tenho a fala formal, eu preciso falar de forma clara e objetiva, usar o vocabulário adequado. E a escrita, eu tenho que me atentar às regras de ortografia, de pontuação. Então, isso aqui eu estou falando da norma padrão, tanto na fala quanto na escrita. Então, existe a norma padrão para falar e a norma padrão para escrever. Bom, o que aprendemos então nessa aula, gente? Adequar a linguagem ao contexto é sinal de respeito e competência. Experimente transformar uma fala do dia a dia em uma frase, seguindo a norma padrão. Você vai treinar o seu olhar para a adequação. Então, aproveite o espaço da escola para se apropriar da forma padrão, da linguagem padrão, porque é ela que vai te levar a lugares, né, melhores, lugares de prestígio, né? Uma pessoa que fala bem é uma pessoa que, por exemplo, pode estar aqui no SEAD. Porque a gente precisa falar, né, de uma maneira que todos entendam, certo? Então, se você, por exemplo, tem um sonho de ser youtuber, né, trabalhar com vídeos, conteúdo digital, você tem que aprender a falar bem, né, falar de maneira clara, objetiva, e isso é domínio da norma padrão. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. A gente vai continuar falando desse assunto. E para que você não perca nenhum vídeo sobre ele, acione o sininho. E se você ainda não segue o nosso canal no YouTube, siga e também ative as notificações para que você não perca nenhuma novidade. Ok? Então, vou ficando por aqui. Até a próxima!